apresentar o Mini Challenge 1 do Varsity Challenge 2026, que investigou o vazamento de informações confidenciais de uma empresa. O meu nome é Iago e o trabalho foi desenvolvido em conjunto com o meu colega Edivaldo. Nossa apresentação vai seguir 6 partes: o cenário da crise, o objetivo da investigação, o dataset e a metodologia. Como organizamos as nossas análises, as respostas às perguntas do desafio e, por fim, uma conclusão sobre se o vazamento foi deliberado ou emergente. A Tenant Thread é uma empresa que vende software de gestão de imóveis. Um de seus produtos avalia inquilinos e virou alvo de uma investigação em um jornal local. Ao mesmo tempo, a empresa negociava em segredo uma junção com outra empresa. Esse anúncio não podia ser divulgado antes das 18 horas do dia 5 de junho, mas às 17 horas desse mesmo dia, a informação foi vazada publicamente e é esse o vazamento que a gente está investigando nesse cenário no Mini Challenge. O nosso objetivo foi reconstituir as 2 semanas anteriores ao vazamento, analisando as comunicações internas entre os agentes de inteligência artificial da empresa para responder à pergunta se o vazamento foi um resultado de uma ação deliberada da equipe ou o sistema simplesmente colapsou sob pressão. O Varsity Challenge propõe 3 perguntas orientadas para chegar a essa resposta, sendo que a terceira pergunta se divide em 3 subitens. A primeira pergunta busca quais foram os eventos e relações chaves que levaram ao vazamento. A segunda pergunta questiona como o comportamento que levou aos vazamentos se compara ao comportamento típico anterior dos agentes. E a terceira pergunta busca indicadores prévios de que o vazamento era possível, dividida em 3 partes. Se houve ocasiões anteriores em que o comportamento real do agente divergiu do esperado, se houve outras ocasiões com comportamentos parecidos aos que levaram ao vazamento, e por que essas ocasiões anteriores não resultaram em nenhuma ação perceptível. Trabalhamos com um arquivo que registra 3 semanas de atividade de 7 agentes de inteligência artificial na empresa. São 23 blocos de dados no total. No dia da crise, os dados são organizados por hora, o que permitiu reconstituir os eventos quase minuto a minuto. No gráfico abaixo, o agente jurídico é quem mais envia mensagens e o canal mais usado é o de conversas em grupo. E no último gráfico, o tipo de mensagem mais comum que a gente viu é o aviso geral para todos. Toda a nossa análise foi feita usando a linguagem Python, junto com o Google Colab. A gente usou a biblioteca Pandas e NumPy para organizar os dados, a biblioteca Plot para criar todas as visualizações de gráficos interativas, essa Network KX para modelar a rede de comunicação, essa SCPy para os cálculos estatísticos. O processo ele seguiu 6 etapas, desde a organização inicial dos dados até a resposta direta às perguntas do desafio. Antes de investigar as causas, montamos uma linha do tempo completa da crise. O gráfico abaixo ele mostra que os eventos se concentram no final do período, principalmente no dia 5 de junho. Nesse dia, acontecem em sequência ações de comunicação institucional, a crise, o vazamento e o fim do embargo. 7 dessas ações foram publicadas entre 9 e 12 horas da manhã, horas antes do vazamento às 17 horas. Isso já é um primeiro sinal de que a crise não foi só uma reação de última hora. Ao analisar o perfil de cada agente individualmente, a gente observou um padrão que chamou a atenção, e nesse mapa de calor abaixo, a atividade de quase todos os agentes é baixa durante praticamente todo o período, mas aumenta consideravelmente no dia 5 de junho. E o agente jurídico se destaca com o maior volume de mensagens. Um ponto mais relevante é que nesse mesmo dia, o agente jurídico passou a utilizar um canal de post anônimo, algo que não tinha acontecido anteriormente, e é um comportamento significativo
porque envolve o setor jurídico utilizando um canal que remove qualquer tipo de identificação. A gente construiu um mapa que vai representar as mensagens que circulam entre os 7 agentes ao longo de todo o período. O agente jurídico aparece como um ponto central dessa rede, conectando todos os demais agentes. O agente jurídico se comunica com o agente de redes sociais, com o gerente de redes sociais, que por sua vez se comunica com o estagiário de comunicação, formando uma cadeia que resulta na publicação pelo membro mais jovem da equipe. Esse gráfico aqui ele confirma que em dias normais as decisões acontecem espalhadas ao longo do tempo e no dia 5 de junho há uma concentração grande de decisões entre os horários de 17 e 18 horas. A maior parte delas vem do agente jurídico. Agora, quanto às respostas que a gente analisou, a primeira pergunta busca os eventos que levaram ao vazamento. A gente dividiu essa resposta em 4 fases. Antes da crise, havia uma pressão de investigações e mensagens reveladas ao diretor da empresa. Na manhã da crise, 7 comunicados institucionais foram publicados em sequência e o agente jurídico já iniciava o uso de posts anônimos. Às 17 horas, o jornal publicou a identidade da empresa compradora, 1 hora antes do prazo do embargo, e no período posterior ao vazamento, houve uma resposta coordenada e extremamente rápida dos agentes, o que sugere a existência de um plano de contingência previamente estabelecido. Esse gráfico aqui ele apresenta a evolução hora a hora do dia da crise. A partir do meio-dia, às 12 horas, aumenta a frequência de mensagens privadas entre o agente jurídico e o gerente de redes sociais. Somente após o horário das 14 horas surgem os primeiros posts anônimos do agente jurídico, pouco antes do vazamento, às 17 horas, e da expiração do embargo às 18 horas. A segunda pergunta do desafio busca comparar o comportamento observado no dia da crise com o comportamento histórico dos agentes. Nessa tabela aqui, a gente compara diretamente os dois cenários. O agente jurídico, que normalmente concentra sua atuação em questões do compliance, passou a utilizar posts anônimos. A gerente de redes sociais, que fazia publicações periódicas, aumentou significativamente a frequência de posts pessoais. O estagiário de comunicação, que executava tarefas simples, publicou sozinho um comunicado completo. E o juiz, que realizava avaliações pontuais, esteve praticamente ausente nos momentos mais críticos. Esse gráfico aqui confirma a mesma conclusão sobre ângulos diferentes. Esses 4 gráficos. O volume de mensagem dos agentes jurídicos e do gerente de redes sociais saltam de valores próximos de 0 para os maiores registros do grupo. Os posts anônimos aparecem exclusivamente no agente jurídico, sem qualquer histórico anterior, e o nível de urgência desses 2 agentes é significativamente superior ao dos demais, o que indica um comportamento concentrado e fora do padrão. Nesse gráfico, cada linha representa um agente, cruzando 6 métricas simultaneamente. A linha do agente jurídico, nessa cor roxa aqui, ela se mantém elevada em números de canais utilizados e em volumes de mensagens privadas, mas historicamente permanecia em 0 quanto aos posts anônimos, o oposto do que ocorreu no dia da crise. Isso reforça que esse comportamento representou uma ruptura pontual e não uma tendência gradual já existente. A terceira pergunta busca identificar se havia indícios de que o vazamento era possível, e a resposta é que sim. O diretor da empresa utilizava uma linguagem indireta sobre desenvolvimentos estratégicos desde o início do período analisado. O agente de relações públicas recebeu instruções para construir uma reserva de reputação. As menções ao embargo aumentaram progressivamente. O preço da ação da empresa caiu de forma contínua desde a publicação do vazamento, e a hashtag contaria as práticas da empresa
ganhou força ao longo das semanas anteriores. Esse gráfico aqui ele mostra que durante praticamente todo o período, as menções aos termos de risco permaneceram próximas a zero e apenas no dia da crise essa curva aumenta de forma alta, impulsionada principalmente pelo agente jurídico e pela gerente de redes sociais, o que indica que esses riscos estavam grandes e se manifestaram repentinamente. Aqui comparamos o preço da ação da empresa com os indicadores de risco ao longo do tempo. A ação apresenta queda lenta e constante desde a publicação do vazamento, mas sobe uma queda alta exatamente no dia da crise, no mesmo momento em que os indicadores de risco atingem o seu ponto mais alto. Nessa parte da pergunta, buscamos ocasiões anteriores em que o comportamento dos agentes já divergia do esperado. Identificamos diversos momentos em que a gerente de redes sociais apresentou um pico de atividade logo após o vazamento. Diversos agentes fizeram menções indiretas antes de qualquer anúncio formal. O agente jurídico já havia assumido o papel de coordenação em crises menores e em momentos de risco anteriores. O juiz costumava intervir, algo que não aconteceu no dia da crise. Esse mapa de calor abaixo ele apresenta a variação do comportamento de cada agente ao longo de 3 semanas analisadas. Durante quase todo o período, essa variação permanece dentro de uma faixa considerada normal, e no dia 5 de junho, no entanto, praticamente todos os agentes apresentaram uma variação elevada de forma simultânea, o que pode ser considerado raro e reforça um caráter atípico desse dia do vazamento. Quase todas as linhas ficam vermelha escura ao mesmo tempo, o que mostrou um salto estatístico simultâneo em múltiplos agentes, o que é um caso mais raro que um desvio isolado, e o que mostra novamente esse perfil atípico do dia da crise no gráfico. A segunda parte da terceira pergunta, ela busca identificar outras ocasiões em que o sistema já havia apresentado comportamentos semelhantes aos que levaram ao vazamento. Encontramos 4 episódios. O primeiro, a discussão aberta sobre o produto da empresa durante o vazamento do jornal. O compartilhamento de informações estratégicas pelo diretor sem qualquer protocolo formal de sigilo. A negociação pública de uma aquisição que estava em curso. E o uso anterior de posts anônimos pelo agente jurídico. A diferença principal é que nesses episódios anteriores, o nome da empresa compradora nunca era revelado. Os pontos nesse gráfico abaixo, eles mostram que o compartilhamento da informação sensível já ocorria, sempre em canais internos. No dia da crise, aparecem os únicos casos de posts anônimos e pessoais de todo o gráfico, concentrados no agente jurídico e nos gerentes de redes sociais, o que mostra que, pela primeira vez, esse padrão migrou para canais de alcance público. A última parte da terceira pergunta busca entender por que esses episódios anteriores não resultaram em nenhuma ação perceptível. Ao comparar com o vazamento final, a gente identificou fatores determinantes nos casos anteriores, como o nome da empresa compradora nunca era divulgado, o canal utilizado era o interno e o juiz estava sempre presente e ativo. E no dia do vazamento final, todos esses fatores se inverteram simultaneamente. E foi justamente essa combinação que transformou um padrão que até então era controlado em um vazamento real que aconteceu. Esse gráfico ele compara a atividade do juiz de compliance com o volume total de mensagens ao longo do tempo. A gente consegue observar que ele apresentava picos de atividades em momentos de riscos anteriores. Porém, justamente no dia em que esse volume total de mensagens atinge seu maior valor de todo o período, a atividade desse juiz ela despenca.
o que indica que a supervisão faltou exatamente no momento mais crítico do vazamento. E aí, por fim, a gente chega à questão central do desafio: se o vazamento for um resultado de uma ação deliberada ou de uma falha do sistema. Para responder essa pergunta, analisamos todas as evidências reunidas nas duas hipóteses. No gráfico abaixo, que é um gráfico de radar, a área vermelha representa a hipótese de cada ação deliberada e se destaca em três dimensões. A primeira, o uso do canal anônimo; a segunda, a coordenação prévia e o momento exato; e a terceira é o momento exato do vazamento. A área azul representa a hipótese de ser uma falha do sistema, destacando-se em três outras dimensões: a ausência do giz de compliance, o acúmulo de pressão e a falta de um protocolo formal. As duas hipóteses não se anulam e elas se complementam, indicando que houve uma ação deliberada, mas essa ação só foi possível devido às falhas que reduziram os mecanismos de controle. Esse segundo gráfico ele detalha a força de cada evidência individualmente. Do lado da ação deliberada, o uso de posts anônimos pelo agente jurídico é a evidência mais forte de toda a investigação. Do lado da falha sistêmica, as evidências mais relevantes são a ausência do juiz no momento crítico e o acúmulo de pressão sobre o sistema. Como nenhuma das hipóteses é fraca isoladamente, a diferença está no peso total acumulado por cada uma, e não na ausência de evidências de um dos lados. Então, por fim, com base em todas as evidências reunidas ao longo dessa nossa investigação, a nossa conclusão é que o vazamento foi predominantemente resultado de uma ação deliberada, aumentada por condições de pressão sistêmica, que reduziram os mecanismos normais de controle. São quatro as evidências mais fortes para essa conclusão. A primeira é o uso do post anônimo pelo agente jurídico, algo que não tinha ocorrido antes. A segunda são os 7 comunicados publicados em sequência, hora antes do vazamento. A terceira é a resposta rápida demais depois do vazamento, como se já estivesse esperando que esse vazamento ocorresse e que já estivesse algum plano pronto para ser resolvido. A quarta é a coordenação direta entre o agente jurídico e o gerente de redes sociais, guiando o estagiário de comunicação. E também a gente reconhece também que o sistema ele operava sob uma pressão extrema, e isso tornou algumas escolhas mais tentadoras para os agentes. Ainda assim, o nível de planejamento que encontramos mostra que o vazamento não foi só um acidente, mas sim uma estratégia que aceitou o risco de vazar a informação antes da hora. Agora, para mostrar como construímos cada uma dessas visualizações e chegamos nesses resultados, o meu colega Edivaldo ele vai apresentar o Colab. Olá, meu nome é Edivaldo e nesta apresentação eu vou mostrar como foi desenvolvida, do ponto de vista técnico, a solução do Mini Challenge 1 do VAST Challenge 2026. Eu fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento do notebook, o Colab, e é exatamente esse processo que eu vou demonstrar. A pergunta central que precisávamos responder era se o vazamento das informações sobre a fusão entre Tenant Treat e a Civic Loom foi o resultado de uma ação deliberada dos agentes do sistema ou foi de um comportamento emergente decorrente de pressão sistêmica acumulada. Para responder isso, desenvolvemos uma análise investigativa completa a partir de um único arquivo JSON com os dados de comunicação de 7 agentes de IA ao longo de 3 semanas. O que eu vou mostrar aqui é como foi feita essa análise, como carregamos e transformamos os dados, quais foram as bibliotecas utilizadas e por que escolhemos cada tipo de visualização e como cada decisão técnica nos ajudou a construir as respostas. Então, passando para a etapa de configuração do ambiente, primeiramente fizemos a configuração
do ambiente no Google Colab. Escolhemos o Colab por facilitar o trabalho colaborativo e por oferecer um runtime Python com recursos suficientes para processar o dataset JSON sem problema de desempenho. Então aqui a primeira célula de código vai fazer a instalação das bibliotecas que não fazem parte do ambiente padrão do Colab. Instalamos o Plotly para as visualizações interativas e o NetworkX para modelagem e análise dos grafos de comunicação, o Kaleido para exportação de imagens estáticas e o SciPy para o suporte a cálculos estatísticos. Em seguida, na célula de importações, carregamos todas as dependências com seus respectivos papéis. O Pandas e o NumPy para manipulação tabular e cálculos numéricos. A biblioteca JSON nativa do Python para leitura de arquivos de dados. O módulo datetime para manipulação precisa dos timestamps, já que trabalharemos com datas e horas de um futuro próximo, 2046. Um módulo re para a extração de padrões textuais via expressões regulares, o collections para contagens rápidas e o network X junto ao Plotly como ferramentas principais de análise e visualização. Optamos deliberadamente, por não usar Matplotlib, pois o Plotly já nos oferecia interatividade nativa, fundamental para a exploração e a investigação dos dados desse dataset. Então aqui passando para a etapa de constantes globais e a identidade visual, essa próxima etapa foi a definição da identidade visual desse notebook. Então, aqui vamos iniciar a concentração das constantes relevantes em uma única célula. Então, aqui vai incluir as variáveis de caminho do arquivo JSON, datas significativas para o desafio, como o dia 10 de fevereiro de 2046, que é a data do vazamento, e as entidades envolvidas, como as próprias empresas e os agentes de IA. Junto com essas constantes, a gente definimos também as paletas de cores. Criamos a paleta fixa para cada agente, atribuindo uma cor distinta e constante para cada um dos sets agentes de IA presente no dataset. Da mesma forma, definimos uma paleta fixa para os canais de comunicação, como o Slack, o e-mail e o web. Essa padronização foi mantida rigorosamente em todas as visualizações. O objetivo era garantir que, ao olharmos para qualquer gráfico, pudéssemos identificar instantaneamente a qual agente ou o canal a cor se referia, tornando assim a interpretação muito mais intuitiva e eliminando ambiguidades visuais. Passando para a parte da primeira visualização, então, com os dados estruturados, a primeira visualização que produzimos foi um painel de. Deixa eu passar aqui esse. Produzimos um painel de três barras horizontais em subplot, usando o make subplot do Plotly. Os três painéis mostram lado a lado a distribuição de mensagens por agente, por canal e por tipo. Usamos barras horizontais com as cores consistentes das paletas que havíamos definidos. Essa visualização nos deu a primeira fotografia do dataset. O Lego Agent lidera com 266 mensagens. O Commons Huddle é o canal mais usado e a maioria das mensagens são do tipo Discons. Também extraímos os metadados de round, incluindo o sentiment at turn de cada agente. Esse campo aparecia como valores low, que é baixo, e critical, como valores altos, e mapeamos para uma escala numérica, 0 para low e 1 para critical. Assim a gente conseguiu plotar a sua evolução durante o tempo. Agora passando para
as visualizações da linha de tempo. Então aqui a gente construímos três visualizações complementares. Então aqui vai ser a evolução diária das mensagens. Esse próximo gráfico aqui é o zoom do dia da crise. E esses aqui são a linha do tempo dos eventos críticos. Aqui é a etapa 3. Agora, passando para os perfis dos agentes, né, a organização dos agentes, a gente vai mostrar aqui. Então, aqui nos perfis dos agentes, a gente criamos perfis individuais, calculando métricas como atividade, canais utilizados, posts públicos e o comportamento durante a crise. Então, aqui a gente vai ter um gráfico de heatmap, é esse aqui. Ele vai destacar a concentração da atividade do dia crítico. Não, num dia crítico, o Subburst revelou o padrão do uso de canais. Acho que esse é o Subburst, esse daqui. O Scatter, que é aqui logo abaixo, vai mostrar a deliberação que indicou o planejamento nas semanas anteriores. Agora vamos passar para a organização e o fluxo de comunicação, que é a rede de comunicação. Aqui a gente utiliza o Network X. Vamos utilizar ele para a construção dos gráficos dirigidos, que vai representar as comunicações entre os agentes. Então aqui nessa célula ele vai mostrar aqui os gráficos. Aqui temos aqui um gráfico de rede de comunicação do dia da crise. E temos mais um outro gráfico. É esse. Isso. Agora temos aqui um gráfico de pontos de processo. Na verdade, é os pontos de decisão, né? Na organização de processo de decisão. Então, aqui a gente identificamos alguns pontos de decisões que vai ser a combinação das mensagens com a deliberação explícitas, publicações públicas e as palavras-chave relevantes. Aqui eu vou rodar essa célula, acho que já rodou, vai mostrar aqui um gráfico do mapa temporal, né, de pontos de decisão por agente. E nessa análise, né, desses posts anônimos, a gente verificamos que todos pertenciam a legal agent, constituindo uma das evidências centrais da investigação. Aqui é essa próxima célula que mostra a análise desses posts anônimos. Agora vamos passar para a etapa 7, que vai ser a parte que vai ser realmente a investigação, que vai ser orientada pelas perguntas. Então toda etapa aqui foi organizada para responder diretamente às perguntas do Mini Challenge. Reconstruímos a cadeia causal do vazamento. A gente fizemos a comparação entre o comportamento histórico ao período da crise. A gente também identificamos os sinais prévios, detectamos anomalias, localizamos episódios semelhantes, né, e analisamos o impacto da ausência do Jojo. Então agora aqui vai ser só as partes das perguntas, então vamos agora para o dashboard. Aqui o dashboard. Então esse aqui é um dashboard consolidado, então a gente vamos encerrar essa análise com um dashboard integrado, contendo o preço da ação, a atividade dos agentes, os posts públicos, compartilhando o mesmo eixo temporal, permitindo assim acompanhar simultaneamente toda a evolução dos acontecimentos e a parte de conclusão, que são nossas conclusões finais. Então aqui o notebook, né, seguiu um fluxo técnico consistente. Tivemos aqui a etapa de estruturação dos dados, a definição de uma identidade visual padronizada, o desenvolvimento de visualizações voltadas para responder às perguntas da investigação. Cada gráfico foi escolhido para representar um aspecto específico da análise, desde padrões temporais até as redes de comunicações, os fluxos, anomalias e a comparação de evidências. Os principais desafios foram a baixa disponibilidade dos campos do estado interno, o tratamento das mensagens broadcast e o ajuste das anotações dos gráficos temporais. O resultado foi uma análise reproduzível, documentada e visualmente consistente, capaz de responder às 6 perguntas do Mini Challenge
e sustentar a conclusão de que o vazamento foi predominantemente deliberado, embora amplificado por falhas sistêmicas de controle.